Nós vamos apresentar o nosso relatório de estágio que aconteceu na IPINPAI. Então, o estágio de UAN, ele tem importância para a formação do nutricionista, para que a gente tenha conhecimento da área para uma possível atuação no futuro. E nele a gente constrói experiências para o aprendizado e coloca em prática todo o conhecimento adquirido na graduação. Então, o objetivo é habilitar o aluno para avaliar a unidade e os serviços prestados, desde as condições higiênico-sanitárias, sustentabilidade e preparo dos alimentos, até o aprendizado na tomada de decisões e gerenciamento da área. Então, a gente atuou na IPINPAI, em Itapema. Ele fica localizado no bairro Meia Praia, na rua 262. E ela conta com 8 funcionários, que são a cozinheira, 2 auxiliares de cozinha, uma atendente, um caixa, 2 motoboys e a nutricionista, que também é a proprietária. Lá são servidas por dia 25 almoços, no valor mínimo de R$22, e de 30 a 40 marmitas, no valor mínimo de R$20. E tem as opções low carb e equilibrada. As atividades desenvolvidas em campo. Na primeira semana foi realizado o conhecimento do local e a apresentação dos funcionários. Teve também a organização do estoque e foi passado para mim para desenvolver uma tabela de controle de estoque, no qual eu avaliava toda semana as quantidades que tinham no estoque e se estivesse faltando alguma coisa eu passava para a Brenda e ela fazia a compra desses produtos. Então o checklist a gente aplicou na terceira semana e o de sustentabilidade no dia 24 do 9. E aí, no que a gente identificou pontos negativos, a gente implementou ações para melhoras segundo a RDC. Então, além do planejamento, do controle de estoque, eu fiz também umas etiquetas para divisão ali, conforme a classe de alimentos. Anotei certinho o que tinha, arrumei o estoque. E também a gente realizou atividades como atendimento ao cliente, ajudamos nas preparações, fizemos bolos, lavamos as louças. Todos os dias era anotado também o cardápio e o modo de preparo com os ingredientes utilizados para melhor visualização do que contém na preparação. Eu também realizei um panfleto com dicas para manter o estoque organizado e coloquei lá no estoque, para as meninas sempre saberem como elas devem manter. Também a gente desenvolveu um fluxo da salada. Desenvolvido em campo por mim, Bruna. Foi a atividade de marketing, né, que era tirar a foto do prato todos os dias de estágio e mencionar alguns benefícios dos alimentos contidos nele, postar no Instagram da UAN, no caso da IPINPAI, né? Como no exemplo ali, a foto, que constituía de um frango grelhado com molho pesto, aipim cozido com molho vermelho, legumes, abobrinha e cenoura cozidas, risoto de quinoa e salada verde, que no caso constituía alface, rúcula e pepino, além da chia por cima, né? Então, ali, funcionalidade do aipim, né? Então, é excelente fonte de fibras vegetais que ajudam no bom funcionamento do intestino. E a quinoa, que é uma semente comestível que contém proteínas, fibras, vitaminas, cálcio e antioxidante, fazendo bem para os ossos, coração, músculos e melhora a imunidade e o funcionamento do intestino. Sendo mais didático para o cliente que fosse consumir a refeição no IPINPAI, ou então fazer o pedido, conseguisse entender melhor da alimentação das preparações que eles estavam consumindo. Além dessa atividade, então, nas horas vagas, atividades como servir mesa, atender clientes, limpeza de mesa, preparação de alguma receita. Produtivo da UAN, então foi separado um lixo exclusivo para os restos dos comensais no dia 10/11. Houve, então, uma aceitação muito boa da preparação, com apenas 1,5 kg, 1,5 kg de resto. E as sobras das comidas, então, elas são utilizadas, né, para fazer marmitas congeladas, que tem validade de até 3 meses.
Então, dentro do Manual de Boas Práticas, no checklist, né, a UAN apresentou poucas inadequações, mas que poderiam ser alteradas, pois fazem diferença para o funcionamento do local, sendo então o local ele apresenta apenas um sanitário, sendo ele para funcionários e para clientes. Alguns funcionários usam adornos como brincos e colares, e pelo local ser bem pequeno, né, o fluxo de pessoas às vezes é bem conturbado, havendo então um cruzamento muitas vezes. Em relação ao sanitário, o local é muito pequeno e não tem a possibilidade de construir mais um, o que seria o ideal, banheiros separados por sexo e exclusivo para os funcionários também, além de não ter também um vestiário para os funcionários. E o treinamento de boas práticas e higiene pessoal deve ser passado para as funcionárias, né, para resolver então a questão dos adornos, unhas compridas e pintadas, que também acontece com frequência, e para reforçar a importância dessa prática. Em questões da qualidade sustentável do local, então algumas ações são necessárias para a melhoria da qualidade sustentável dessa UAN, sendo então a retirada dos equipamentos da tomada quando não estiver em uso, a utilização dos materiais sustentáveis na decoração, fazer então manutenção periódica dos equipamentos, temporizador nas torneiras, um maior cuidado na hora da separação dos lixos, uma procura então de reduzir a quantidade de embalagens e sacolas plásticas utilizadas, que tem bastante frequência, entregar então apenas um guardanapo por mesa, e caso o cliente peça, então entregar outro, e não deixar distribuído vários, como é no caso da UAN. E substituir também o canudo plástico por canudo de papel ou outros mais sustentáveis, além de adicionar um dia do cardápio sem carne. Quanto à avaliação do cardápio, a UAN, então, ela possui 3 opções de cardápio, né, usando um a cada semana, com opções sempre low carb, e uma equilibrada, que seria com o carboidrato. Então, entrada inclusa, salada, verduras e legumes todos os dias. Possuem também todos os sucos, né, do dia, e há uma boa variedade de alimentos com preparações diferentes todos os dias. Então, atende muito bem aos gostos dos clientes e chega a fazer substituições de alimentos, caso o cliente peça, em casos de clientes vegetarianos ou veganos ou até mesmo crianças. Então, a conclusão e a autoavaliação é de que foi muito interessante descobrir um pouco mais da área estando dentro da cozinha, e a gente conseguiu, com o auxílio das professoras, desenvolver algumas atividades. Entretanto, a nossa introdução como estagiárias dentro da Ipimpai foi demorada e foi difícil, porque a nutricionista ela nos enxergava mais como uma ajuda nas atividades de atendimento e não nos passou muito do conhecimento dela de nutrição. Então, a gente realizou muitas tarefas que desviavam da nossa função. Então, eu sugiro que para o próximo semestre, o próximo estágio, desde o início, as atividades que possam ser colocadas em prática na Ipimpai sejam traçadas e conversadas com a proprietária, para que o aluno não fique num desvio de função, não fique perdido e consiga aproveitar ao máximo o estágio dele. Então, como autoavaliação, então é notável, né, que o estágio dentro da UAN foi essencial para a formação e a experiência na área para mim, podendo entender melhor o funcionamento e as estratégias que podem ser instaladas dentro dessa área da nutrição. E mesmo com todas as dificuldades encontradas dentro do nosso estágio, no caso, né, de UAN, foi possível encontrar vários aspectos inadequados, que serviram então como exemplo para não ser repetidos. Além de cada inadequação que foi analisada, acabar surgindo uma ação de intervenção para adequá-la. Então, isso me ajudou, né, a construir, a analisar melhor e a projetar, então, essas ações de intervenção. Então, acabou sendo melhor para a prática, né, mesmo com todas essas inadequações.